Essa pessoa que você ama, será que você tá ajudando ou atrapalhando ela? Vamos lá. Quando a gente ama, seja um filho, um irmão, uma irmã, uma amiga, não importa. É óbvio que a gente não quer ver essa pessoa sofrer, certo? Então pode ser muito difícil ver ela tá passando por situações que são consequências de escolhas que ela fez. A gente quer proteger, a gente quer ajudar, a gente quer evitar aquele sofrimento. E dessa intenção super natural e bonita pode acabar nascendo uma atitude que vai gerar ainda mais sofrimento, que é a tentativa de mudar essa pessoa. Como eu sei se eu estou tentando ajudar ou tentando mudar alguém? E esse segundo não é bom. Quando eu tô tentando apenas ajudar, dentro de um contexto, de uma abertura que aquela pessoa me deu, eu converso, eu alerto, aconselho, me ofereço, olha, eu tô aqui pra você sabe, né? Mas no meu dia a dia eu estou em paz, eu tô cuidando da minha vida. Agora, quando eu tô tentando mudar alguém, aquilo vira quase uma missão pra mim. Eu sinto uma constante inquietação, uma esperança inquieta dentro de mim de que, não, se eu escolher as palavras certas, se eu continuar conversando com essa pessoa e apresentando argumentos e mostrando que eu estou aqui e ela vai mudar em algum momento. Algo vai clicar dentro dela. E nessa você entra numa dependência perigosa, que é a de sentir que você só vai ficar 100% em paz quando aquela pessoa mudar. Eu tô trazendo esse vídeo porque por muito tempo, e não tem tanto tempo que eu consegui sair desse padrão, tá? Por muito tempo eu fui essa pessoa que tentava mudar os meus familiares, tentava aconselhar, assim, com uma frequência muito grande, porque me incomodava ver aquela pessoa sofrendo, me incomodava ver uma pessoa com tanto potencial presa em padrões de negativismo, em padrões de escassez, em seja o que for, ou até mesmo prejudicando o próprio corpo com algum vício. Até eu perceber uma coisa, eu nunca mudei por causa de conselho. Nunca. Eu posso até ter refletido, pode ter ficado matutando na minha cabeça, mas mudar mesmo, uma mudança significativa, foi depois de eu ter vivido, colhido as consequências e tirado a conclusão, sozinha, de que, caramba, eu preciso mudar isso. Então, eu pensei, por que seria diferente para outras pessoas? Por quê? Depois que esse véu caiu da frente dos meus olhos, eu adotei um mantra, que é: a vida ensina, eu não. Eu posso estar ali para aconselhar, para oferecer um apoio, mas não é minha missão mudar ninguém. Pensa, já é difícil mudar a nós mesmos. Como que a gente vai colocar como missão de vida mudar o outro? É até meio prepotente, né? Diferente do universo, do divino, Deus, chame como você quiser, a gente não vê todo o quebra-cabeça da vida, da jornada daquela pessoa. Então, provavelmente não, com certeza, o que ela tá vivendo naquele momento, por pior que pareça, é uma pecinha do quebra-cabeça dela que ela precisa coletar. Eu já julguei inúmeras situações como desnecessárias, injustas, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. De observar aquilo e falar, nossa, por que eu vivi isso? Por que eu tive que passar por isso? Ou por que essa pessoa tá tendo que viver isso? Por quê? Por que ela não escolhe outro caminho? Isso não deveria estar acontecendo. Mas hoje em dia eu olho e penso, quem sou eu para saber? Quem sou eu para saber? E hoje eu percebo que cada uma dessas situações, por mais dolorosa que tenha sido, foi uma pecinha do quebra-cabeça, foi necessária. E provavelmente você já teve essa mesma compreensão analisando a sua própria vida. Mas eu entendo que é especialmente mais complicado observar a vida de alguém que a gente ama e que está vivendo algo que parece óbvio. As consequências parecem óbvias, portanto, o sofrimento parece muito evitável, principalmente se você já viveu algo parecido. E aí você quer interferir, você quer impedir que a história dela siga esse rumo que parece tão óbvio para você. Mas é aí que entra a armadilha. Nem tudo que a gente quer impedir deveria ser impedido. E nem sempre a nossa ajuda está ajudando, por mais controverso que possa parecer. Por isso que a gente precisa responder com muita sinceridade. A partir de que ponto a minha interferência está prejudicando a jornada do outro e a minha também? Porque existe uma linha tênue entre estender a mão e carregar o outro nas costas. Talvez a gente comece a cruzar essa linha quando a gente está constantemente apagando incêndios, resolvendo o problema para a pessoa, tirando a consequência que ela teria que enfrentar, ou quando a gente está infinitamente disponível, seja emocionalmente, financeiramente, mas nada nunca muda.
ou até mesmo quando, como eu disse no começo do vídeo, nossa paz e felicidade passam a depender da mudança do outro. E quando isso acontece, duas pessoas saem prejudicadas, duas pessoas ficam presas, sem poder evoluir. A que está sendo carregada e a que está carregando. Você já ouviu aquela frase? Enquanto seu Jorge tiver cavalo, não anda a pé. Então, enquanto alguém tiver um cavalo para carregar ela, não vai precisar usar as próprias pernas. E entenda uma coisa muito importante: isso não é sobre virar as costas para as pessoas que a gente ama. É sobre reconhecer os limites do que a gente pode fazer dentro do saudável, sem atrapalhar a jornada dela e sem abandonar a nossa. E eu não poderia deixar de falar de pais e mães. Há casos onde os pais se sentem eternamente responsáveis pelo bem-estar dos filhos. Provavelmente, eu suponho, porque eles olham para o passado e pensam: poxa, eu poderia ter sido mais presente, eu poderia ter sido mais paciente, e acabam sentindo que, para compensar esses erros do passado, eles têm uma dívida eterna com os filhos. Mas se você é um pai e uma mãe que se identifica com isso que eu tô falando, talvez está na hora de você reconhecer que você fez o melhor que você podia, com os recursos, com o conhecimento, com a mentalidade que você tinha naquela época que seu filho era uma criança, um adolescente. Eu te peço uma coisa do fundo do meu coração: seja mais justo, mais justa consigo mesmo, porque você é um ser humano. Se tornar um pai e uma mãe não significa que automaticamente você vai ser perfeito, vai deixar de ser humano. Então, você não tem uma dívida eterna com seus filhos. Eles crescem e o seu papel como pai e mãe muda. Você continua amando, você continua apoiando, mas carregando, não deveria. Agora, uma última reflexão que vale para todas as relações, não só pais e filhos, é que às vezes o maior ato de amor por alguém pode ser sair de cena. Porque se os mesmos ciclos continuam se repetindo incansavelmente ano após ano e permanecer começa a te adoecer, se retirar é amar. É amar a si mesmo e ao próximo. Às vezes a forma mais saudável de ajudar é permitir que a pessoa ande com as próprias pernas. E a forma mais saudável de amar é desejando o melhor para a pessoa, mesmo à distância. A gente pode e deve apoiar as pessoas que amamos, mas a gente não pode viver por elas, não pode evoluir por elas. Então, cuide de si e ajude as pessoas que você ama dentro do que é saudável. Lembre-se sempre que a vida ensina, você não. Obrigada por estar aqui, espero ter ajudado de alguma forma e tchau, até a próxima.